Bom dia. Cumprimento a senhora Presidente da Assembleia, senhora e senhor Secretário. Não está presente o Sr. Presidente da Câmara, mas um cumprimento para ele e ao Sr. Vice-Presidente, senhoras, e senhores vereadores, caras e caros membros da Assembleia, colegas, presidentes de junta e de uniões de freguesias. Um cumprimento também especial ao público que, não sei se está algum presente, mas se não, àqueles que nos está a seguir através das redes sociais, ou redes digitais, neste caso. Comunicação social. Bom dia a todas e a todos. Vim aqui hoje apresentar-vos aqui uma recomendação fruto de algumas conversas e algumas preocupações que temos vindo a receber diariamente e, portanto, entendemos ser oportuno hoje, nesta sessão de Assembleia Municipal, deixar aqui esta recomendação que passo a ler e depois explicarei aquilo que eu gostaria que acontecesse, se for possível. Considerando a situação atual dos preços dos combustíveis, gás e energia elétrica, muitos concidadãos do nosso Concelho de Bragança fizeram-nos chegar as suas preocupações, dificuldades e anseios perante a evolução crescente e desmedida destes bens essenciais. Esta situação tem penalizado de forma indiscriminada, sem quaisquer critérios de inclusão e coesão territorial perceptíveis, as nossas famílias, empresas e instituições, sejam elas culturais, desportivas, recreativas ou de solidariedade social. Preocupações e dificuldades e anseios sentidos e vividos pelo nosso agricultor, que precisa semanalmente de abastecer o seu trator para cuidar das suas propriedades agrícolas e que paga hoje mais de 1,20 € por litro. Aliás, estava 1,26 € de gasóleo agrícola, quando em 2016-2017 pagava cerca de 80 cêntimos por litro. Portanto, um aumento de 40 cêntimos que, se multiplicado por uma média de 1000 horas anuais de trabalho com máquinas agrícolas, pois o nosso agricultor trabalha bem mais, apontam para um gasto adicional de mais de 4.000 €, que irá somar-se ainda ao aumento do preço da ração que necessita para alimentar as suas galinhas ou do adubo que necessita para fertilizar os seus soltos, adubo cujo preço duplicou em menos de um ano. Preocupações, dificuldades e anseios do trabalhador dedicado e resiliente, residente de uma aldeia do nosso concelho e que diariamente tem de se deslocar para Bragança para laborar ou tratar dos seus afazeres e que, oferindo pouco mais do ordenado mínimo nacional, necessita abastecer gasolina semanalmente, enquanto paga, à presente data, a botija de gás a 32,5 €, quando em 2012 a pagava a cerca de 23 €. Ou ainda preocupações, dificuldades e anseios do nosso pensionista, residente num bairro da nossa cidade, que se desloca a um supermercado da sua área residencial à procura de manteiga, pagando-a a 2,19 €, quando há cerca de 4 ou 5 meses pagava pelo mesmo pacote 1,69 €. Este nosso pensionista viu ainda a sua fatura de gás natural aumentar drasticamente nos últimos anos, pois, segundo a Pordata, em 2021, Portugal posicionava-se como o segundo país europeu com gás natural mais caro para as famílias e empresas. Empresas, sim, tipo aquela pastelaria que todos conhecemos, aquela localizada em Bragança que consome esse bem de primeira necessidade para confeccionar os seus produtos, cujas matérias-primas sofreram, entretanto, aumentos drásticos fruto do preço dos combustíveis, elevando consequentemente os custos de transporte da logística, portanto, para níveis nunca antes visto. Sim, essa mesma pastelaria, que por ter uma loja física na nossa cidade, viu ainda, entretanto, infelizmente, a sua fatura energética indexada ao mercado, mais que duplicar. Esta unidade empresarial pagava em março de 2021 o preço do quilowatt-hora a 14 cêntimos mais IVA, enquanto em dezembro pagou o mesmo quilowatt a 29 cêntimos mais IVA. Cumulativamente, o nosso empresário distribui os seus produtos no meio rural através do seu estafeta, nomeadamente no Centro Social e Paroquial de Referência, cliente diário, a quem vendia cada pão, em dezembro de 2021, a 1,20 €. Hoje, esta instituição de solidariedade social paga cada unidade a 1,60 €. Como sabem, as IPSS são de extrema importância para apoiar e auxiliar socialmente as nossas populações, prestando um serviço, muitas vezes, que vai muito além do cobrado. Em junho de 2021, elas pagavam a botija de gás propano de 45 quilos a 66,41 € mais IVA. Hoje pagam cada a 75,48 € mais IVA.
Aumentos e mais aumentos que deixam as nossas populações, empresas e instituições cada vez mais asfixiadas e com grande dificuldade de tesouraria para fazer face às suas necessidades. Ninguém acreditava que em 2012, há 10 anos atrás, em plena crise mundial e com o resgate financeiro a decorrer em Portugal, o barril de petróleo atingiria um valor recorde de $117,79, colocando um gasóleo ao preço máximo histórico de €1,45 por litro. Pasmem-se, em fevereiro de 2022, 10 anos depois, as gasolineiras do nosso concelho apontam para preços médios do gasóleo na ordem dos €1,76 por litro e a gasolina atingiria ultrapassar, em alguns casos, os €2 por litro. Sabemos bem que, de uma forma geral, as variações de preços dos combustíveis acompanham a evolução do preço do petróleo. Assim sendo, a resposta e justificação para este aumento, no nosso entender, asfixiante, estará associada ao preço do barril de petróleo? A resposta é não. O barril de petróleo está atualmente a rondar os €95. Podemos ainda assim assentar e justificar que foram razões geopolíticas que conduziram à inconstância dos mercados e, claro, ao consequente aumento dos preços? Entendemos que, apesar destas razões influenciar os mercados internacionais e, consequentemente, o nosso país, nada justifica aumentos desta magnitude, sejam eles no combustível, gás ou eletricidade. Sobre esta matéria, impera refletir como Portugal, de acordo com a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, ocupa o 5º lugar do topo mundial e o 4º lugar da União Europeia, dos 27, na incorporação de energias renováveis ou limpas na produção de eletricidade, enquanto mantém, em 2021, e também segundo a Pordata, o 6º lugar no ranking europeu dos preços de eletricidade mais cara para utilizadores domésticos. Como explicar ainda aos nossos concidadãos que, mesmo aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, em Serras de Aliste, o preço do gasóleo ronda €1,5, ontem €1,45. A gasolina €1,60, ontem 7 cêntimos mais barato. E o preço do gás butano em botija a rondar os €18. Existe, no nosso entender, outro fator muito importante que impera referir. Trata-se do fator político, nomeadamente aquele que está associado ao fator da fiscalidade. Portanto, aquele que depende da vontade política do Governo e que poderia rapidamente, seja através de uma redução significativa de impostos diretos ou indiretos, seja através da aplicação de medidas fiscais que combatam as assimetrias e promovam a coesão territorial, disponibilizando às famílias, empresas e instituições que muito sofreram ao longo dos últimos 2 anos, fruto da pandemia Covid-19, mais liquidez, maior liberdade financeira e, consequentemente, mais qualidade de vida. Esta realidade merece, como cidadãos, agentes políticos e defensores do nosso território que somos, uma especial atenção e envolvimento unânime, por forma a sensibilizar o Governo Central para que desencadie, o mais urgentemente possível, mecanismos que mitiguem estes aumentos de preços nos combustíveis, gás e eletricidade. Existe um provérbio popular indiciando que grão a grão enche a galinha ao papo. Neste caso, com a acumulação destes aumentos e o seu impacto nos agregados familiares, empresas e instituições, todo o grão poupado é bem-vindo e necessário. Assim, e aqui gostaria que esta proposta fosse possível aceito por todos, como a Assembleia Municipal no seu todo, envolvendo todas as forças políticas, nesta Assembleia Municipal de Bragança, reunida a 17 de fevereiro de 2022, se deliberasse a manifesta preocupação desta Assembleia Municipal, bem como a tomada de posição unânime sobre as matérias abordadas, se for possível, propondo-se o envio desta recomendação ao Governo, nomeadamente ao Sr. Primeiro-Ministro, por forma a que se tomem rapidamente medidas que mitiguem os aumentos dos preços praticados nos combustíveis, gás e eletricidade, seja através da redução de impostos diretos ou indiretos, seja através da adoção de medidas fiscais que combatam as assimetrias e promovam a tão almejada coesão territorial. Solicita ainda o envio desta recomendação ao Sr. Presidente da República, aos grupos parlamentares da Assembleia da República e aos órgãos da comunicação social. Disse. Muito obrigado. Obrigada. Tem a palavra Luís Pires. Ou arrumamos este? É melhor. Eu não sei se é, mas não sei se há alguma. Eu não percebi se isto é uma moção ou se eu venho falar no momento em que eu me inscrevi para falar. É entendido como moção. É? É entendido como... Eu ia dar a palavra...
É uma recomendação. É uma recomendação, Alex. Ou é proposta de Não, isto é moção? uma recomendação, não foi uma moção, não é? Pareceu-me. Pois, Agora não sei como é que se... Eu vou-me sentar. é melhor... Sim, eu peço desculpa. É melhor vamos esclarecer isto. Sim, Alex, esclareça, por favor. Ora bem, bom dia novamente. É uma recomendação, poderia ser uma moção. Não, claro. É uma recomendação até porque entendemos que esta matéria é uma matéria que, de certa forma, nos transcende, mas como agentes políticos que somos e representantes da nossa população, sentimos que poderíamos ter aqui uma oportunidade, de uma forma unânime, dar voz à preocupação dos nossos concidadãos e transmitir essa, portanto, recomendação, que é um alerta, ou se entenderem que seja uma moção, também poderia ser uma moção, embora compete ao Governo, efetivamente, tratar destas matérias, mas compete-nos também a nós alertar e transmitir as preocupações ao Governo das dificuldades sentidas pela nossa população. Portanto, eu não sei se a Sra. Presidente... Muito bem, Está pronto, bem? muito bem. Bom, sendo assim e tendo agora ficado esclarecido que é uma recomendação, uma proposta de recomendação, não é moção, é uma proposta de recomendação, vamos tratar este assunto e relativamente a este assunto, a esta proposta de recomendação, pergunto se há algum pedido de esclarecimento. Ou intervenção? Não. Então, vamos votar. Sim? Eu não vi o braço no ar. Pronto. É intervenção? Pronto. Sim. Olá, bom dia a todos. Bem, eu venho fazer só uma intervenção para não fazermos confusão daquilo que é a realidade e daquilo que foi dito agora aqui. Houve uma notícia em 2002 do Durão Barroso, que foi nosso primeiro-ministro aqui em Portugal, sim, já há muito tempo, que afirmou que a liberalização do preço dos combustíveis teria como efeito previsível, isto dito por alguém que entendia do assunto, supostamente, uma descida dos preços. Disse também que a concorrência normalmente funciona a favor do consumidor. Isto foi dito por um primeiro-ministro de Portugal na altura da liberalização dos preços dos combustíveis. Temos em atenção e culpabilizar um imposto que é uma taxa fixa, a taxa é sempre a mesma, portanto, o combustível sobe não é porque o imposto subiu, é porque as petrolíferas já aumentam. Também culpabilizar esta medida, que é uma medida fiscal de intervenção climatérica e dentro daquilo que são os acordos internacionais do nosso Governo com os seus parceiros na questão das emissões de carbono, portanto, é essa a justificação para o imposto. Ter também a atenção que existem hoje, tanto do Governo como programas europeus, daquilo que são programas para a climatização habitacional com pagamentos até 80% de fundos perdidos, tendo em conta, portanto, estes fatores, também de uma economia liberalizada, como já afirmei, com as questões da oferta e da procura da forma que estão a funcionar, que não correspondem àquilo que estava a dizer o nosso colega da Assembleia, Alex, de que sobem os preços do barril, isso, como já vimos pela liberalização dos combustíveis, do preço dos combustíveis, o subir ou baixar o preço do barril não faz aumentar ou baixar o preço final de PVP. Não faz, simplesmente não faz. Nós temos os dados, podemos vê-los. Portanto, continuando, tendo em conta estes fatores de uma economia liberalizada, com as questões da oferta e da procura e do grande aumento dessa tal procura num pós-alívio das medidas pandémicas, avisar também que recentemente a fatura da água e do saneamento neste município também foi aumentada em quase um ponto percentual. Tendo dito isto, eu não percebo realmente. Se ler, se calhar eu ouvindo, eu não percebi. Portanto, a minha intervenção é de um esclarecimento para o que é que esta Casa pode fazer para alterar esse status. Obrigada. O Alex, uma vez que é o proponente, não sei se quer rápido, por favor, que temos que partir para a votação. Muito rápido. E queria responder diretamente aqui ao membro Paulo Lopes, dizendo-lhe o seguinte: cada vez que a petrolífera ou a gasolineira sobe 1 cêntimo, é preciso perceber todo o imposto que está associado, nomeadamente o IVA. É preciso perceber que
num litro de gasolina, hoje, 90 cêntimos, ou mais de 90 cêntimos neste caso, são de impostos. Portanto, se reduzirmos 20 cêntimos, que há margem, correto? Então no gasóleo estamos a falar quase de 70 cêntimos por litro. Está bem? Portanto, o Governo tem espaço para poder, ou através do ISP, ou através do IVA, fazer qualquer coisa. Assim como também já agora na energia, o IVA está a 23% e poderia até, por exemplo, nesta fase, passar para 13%. Já eram 10% do que se poupava. Obrigada. Vamos então passar à votação desta proposta de recomendação. E eu depois agradecia ao Alex, por favor, que nos fizesse chegar o documento portanto, aos serviços da Assembleia. Quem vota contra esta proposta de recomendação? 1, 2, 2, 2. Quem se abstém? Tá? 10. Quantos? Eu peço, por favor, levantem, por favor, porque misturam-se, são 10, 3, 4, 5. 10 abstenções. Sim. A proposta foi aprovada com 55 votos a favor, 10 abstenções e 2 contra. Declarações de voto, por favor. Luís Pires e José Castro. Bom, muito bom dia. A nossa posição é muito simples. Houve aqui algum conjunto de argumentário que claramente não adere àquilo que é, de facto, o que se faz efetivamente e a realidade. Embora reconheçamos que existe aqui algum mérito na postura de algumas das situações que apontou aqui o membro desta Assembleia, o que eu até fico, como disse ali o meu camarada Paulo, fico perfeitamente lisonjeado por ver pessoas de direita terem este sentido quando não é isso que estamos habituados. E, portanto, não podemos acompanhar o sentido positivo, porque realmente uma coisa destas a ser feita tem que ser feita com cabeça, tronco e membros, e não desta forma. É apenas muito pela rama e não se vota uma coisa destas pela rama. Há aqui muitas conjecturas que têm que ser analisadas. Há aqui coisas que, de facto, concordo que podia haver margem para se mexer na eletricidade, mas não assim tu curro, é preciso ver algumas coisas, e, portanto, o nosso sentido de voto foi este. Mas gostaria que ficasse vincado que fico lisonjeado por esta postura. Muito obrigado. Obrigada. Luís José Castro, por favor, tem a palavra. Muito bom dia. Cumprimento a mesa na pessoa da sua Presidente, o Executivo na pessoa do seu Presidente, os caros colegas membros desta Assembleia, público, comunicação social. Sintam-se todos cumprimentados nesta nova sessão da Assembleia Municipal. A CDU, relativamente a esta posição, absteve-se. Tem muita pena de realmente não termos tido conhecimento antecipado para poder participar de uma forma mais ativa na discussão desta moção. Foram ditas coisas muito, muito importantes. É preciso ter em linha de conta que a energia não é só o mesmo preço em Bragança do que em Lisboa, é porque em Bragança é preciso gastar muito mais energia do que em Lisboa e, portanto, temos casos gritantes de pobreza energética. Acrescentamos a isso o facto de sermos daquelas regiões do país que mais produz energia renovável e, apesar disso, continuamos a ser prejudicados porque precisamos de gastar mais.
Agora, realmente tem muito que se lhe diga o que está por trás, não é? Portanto, a proposta que vinha aqui era, sobretudo, recomendar ao Governo que retirasse, que desse mais às petrolíferas para retirar ao Orçamento de Estado, porque é isso que acontece quando se reduzem impostos. Quando se reduzem impostos, as petrolíferas pagam menos e o Estado fica com menos dinheiro para realmente fazer as suas políticas sociais, e naturalmente isso não é o sentido da CDU. Nem entendemos que a Espanha seja um exemplo, não é? Porque, de facto, podemos ir a Espanha por a gasolina mais barata, mas provavelmente não queríamos os preços da energia que tem Espanha, não é? Em termos de eletricidade, em que nos últimos tempos aumentou mais 30%, e, portanto, e as notícias têm sido notórias disso, precisamente pela liberalização dos preços. Nesse sentido, lamentamos, de facto, não poder acompanhar, porque achamos que são justas, mas realmente nas propostas que fazem não concordamos, e daí, de facto, agradecemos que, se calhar, da próxima vez, com algum tempo em que possamos discutir com mais profundidade, possamos realmente ir num sentido comum e contribuir, porque, de facto, e quero aqui deixar, a posição da CDU é muito clara: solidariedade total com uma região que tem necessidades e carências energéticas muito superiores às outras regiões, casos gritantes, por ser uma das regiões mais pobres, de grande pobreza energética, que não se tem falado muitas vezes, não é? Agora, não é retirando ao monopólio, às empresas, e retirando ao Orçamento de Estado para dar às empresas. Eu peço desculpa, mas temos que terminar, que estamos em declaração de voto, por favor. E temos mais uma declaração de voto? Não. Declaração de voto. Senão, nós temos mesmo que avançar. Temos que avançar mesmo. É muito rápido. Muito rápido. E declaração de voto, por favor. Muito bem. Mas também tenho que referir aqui uma coisa, se me permitem, até porque senti-me um pouco... senti-me lisonjeado, por um lado, mas também, por outro lado, eu senti-me um pouco diminuído, até porque esta intervenção, creio que teve cabeça, tronco e membro, ao contrário daquilo que o membro Luís Pires referiu. E também queria lhe dizer outra coisa, que também, infelizmente, fiquei estupefacto, até pelo facto de só agora se aperceber que estes membros da Assembleia... Peço desculpa, também não interrompi. Não, declaração de voto, por favor. Este assunto tem que terminar. Peço desculpa que só agora tenha descoberto... Tem que terminar, peço desculpa. Peço agora que só agora que tenha descoberto que estes colegas presentes junto e estes membros da Assembleia do Partido Social Democrata colocaram sempre as pessoas em primeiro lugar, está bem? Nunca os interesses partidários. Obrigada. Bom, vamos...